Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Eu sei que nós estamos num período complicado, período da pandemia, né? Mas ao mesmo tempo eu estou muito contente da gente estar podendo retomar nossas aulas onde a gente parou, tá? Não é a forma ideal, porque é a distância, o ideal seria que a gente estivesse presencialmente, mas a gente está criando mecanismos e ferramentas para poder atender melhor a vocês. Não está 100%, mas a gente está, diante da experiência dessas semanas iniciais, tentando resolver, pessoal. Então vamos lá, o que nós temos até o momento? Bem, se vocês bem se lembram, nós iniciamos com a leitura de um livro do Nicolau Shevchenko, né? O Looping da Montanha Russa, onde nós discutimos as questões da história contemporânea e observamos como o século XX foi um século rápido, né? Rápido por quê? Porque a tecnologia modificou muitas coisas. Mas ao mesmo tempo que nós observamos como houve inúmeras mudanças, inúmeros impactos nessa sociedade, a gente também pensou no quê? Na nossa responsabilidade enquanto ser humano e nas consequências das nossas ações para o futuro, né? Então é muito fácil que a gente consiga criar um paralelo entre esse texto que nós lemos e as atuais situações de mineração, de desmatamento que a gente encontra aqui na região norte, né? Então é importante refletir sobre qual é a nossa responsabilidade enquanto humanidade para com o mundo, né? Nós compomos o mundo, não somos os donos dele, né? Então é importante refletir um pouco sobre isso, né? Feita essa leitura que a gente conseguiu concluir, nós deveríamos entrar, foi uma leitura de introdução, né, da história contemporânea, o nosso conteúdo parte para a história do Brasil, e é o Brasil República, né, ou melhor, a República Oligárquica, ou a Primeira República. Tá? Essa república ela tem determinadas características e é o que nós vamos tentar compreender nesse período. Então, em geral, nós temos uma história oficial que tenta mostrar uma história dos heróis, das grandes narrativas, daquelas figuras que estiveram à frente do país, como foi o caso do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, né, que são as figuras ali que estiveram à frente da chamada República da Espada. Né? Então, o movimento de derrubada da monarquia, que já não se sustentava por inúmeros fatores, né? O Dom Pedro doente, a Guerra do Paraguai, que fragilizou o país, a libertação dos escravos, que era a estrutura do trabalho no país, tudo isso foi descontentando a população, as elites, né? E as elites derrubaram essa monarquia. E o Deodoro da Fonseca acabou assumindo essa responsabilidade inicial acerca da República. Mas a gente sabe que o povo, a população, não teve uma participação assídua nesse processo. Foi uma proclamação das elites. Né? E me agrada muito pensar onde estava o restante da população nesse momento e como que isso se colocou dentro da estrutura do processo histórico da República Oligárquica. E aí eu acho interessante a gente pensar nas revoltas, né? Porque as revoltas efetivamente são a expressão do que a população está pensando, as discordâncias, as suas infelicidades em relação a esse processo, vamos dizer assim. Então vamos lá. Nós temos no contexto da República Oligárquica algumas revoltas que foram bastante significativas. Por exemplo, a revolta de Canudos e do Contestado, né, que são duas revoltas que se aproximam pelo messianismo, pelo interesse no retorno da monarquia, pela relação permanente, contínua entre Estado e Igreja, né, que foi rompida pelo contexto da República. Nós tivemos a revolta da vacina, que está no contexto de urbanização do Rio de Janeiro, do saneamento básico, que vem do século XIX. Nós tivemos o tenentismo, que foi um levante, né, em 22 e em 24, foram movimentos reformistas de militares contra a estrutura da República Oligárquica, né, aquela república que a gente conhece, que foi marcada pelo café com leite, né? Então eles se levantam contra essa estrutura, contra a corrupção, contra esse elitismo, e nós temos também um movimento mais organizado, que é
o movimento socialista, né? Então nós vamos ter greves desde o início do século XX e nós vamos ter em 21 a criação do Partido Comunista Brasileiro. Esses movimentos também são importantes. Por quê? Porque são dos trabalhadores, são as pessoas que efetivamente compõem a nação. A nação é composta também pela sua população, né? Não é apenas por território, cultura, mas pela população. E essa população participa dos processos históricos. Então a gente percebe que nas revoltas, né, sejam elas de cunho milenarista, sejam revoltas mesmo, como o caso da vacina, sejam movimentos mais estruturados, como o tenentismo ou o movimento socialista no Brasil, a gente percebe que eles expressam a pluralidade da nossa sociedade. E é por isso que importa fazer a leitura. Então vocês vão encontrar um material que trata dessas revoltas, tá? Principalmente de Canudos contestado e da vacina, vão ter algumas sugestões de leituras para vocês. E aí nós vamos discutindo nos fóruns e vocês vão fazer uma das tarefas que está lá no site para que a gente possa aí entender como vocês estão percebendo esse conteúdo, tá bom? Então, só para a gente finalizar, a nossa metodologia ela foi pensada dentro da perspectiva do ensino híbrido, ou melhor, a partir da perspectiva do chamado ensino híbrido, que mescla a tecnologia com outras formas de ensino, no caso deveria ser o presencial, mas como nós não temos o presencial, acaba sendo uma adaptação para os meios virtuais. E a sala de aula invertida, que é vocês primeiro estudarem para depois a gente discutir, o que vai ser feito por meio do fórum, tá bom? Então a gente espera que dê certo. Eu particularmente desejo que vocês tenham bons estudos essa semana, que consigam aprender o conteúdo, e caso tenham dúvidas ou algo do gênero, vocês podem estar me procurando, tá bom? A gente está melhorando, tentando melhorar a comunicação na escola, porque a gente está sem telefone, né? sem mecanismo de contato. Mas aí tem um e-mail, tá lá as informações dentro do Cigar, vocês podem estar entrando em contato com a gente vai atender. Tá? Um abraço a todos e bons estudos.